O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa, mas há hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os Atos dos Apóstolos têm sido nosso companheiro durante estes tempos da meditação da Páscoa. Esta festa que se dilata e se desdobra e que deve ser a cada ano reconstruída em nós, já que todos temos escravidões, medos, morte. Temos que deixar que a graça de Cristo nos liberte, nos dê confiança e nos faça chegar à vida. Nos Atos dos Apóstolos, há a descrição da igreja nos seus desafios iniciais, como é próprio da família de cada um de nós, que é sempre causa de alegria por estar unida, mas reunida é uma M. A igreja tem suas contradições, um coração que pulsa para dentro e para fora, alcançando, mas ao mesmo tempo também tendo que retroceder, dando passos à frente e tendo que reconectar as suas raízes, não perdendo o seu ponto de partida. Os Atos dos Apóstolos também, como modelo da igreja em todos os tempos e lugar, são um convite a nós não nos esquecermos de que é a graça de Deus que nos sustenta, pressupondo nossa natureza humana e às vezes apesar da nossa natureza humana. Porque não rarem nossas ações, nas escolhas erradas que fazemos, por nossos traumas, por nossos limites, nós somos nossos principais inimigos, somos obstáculo na vida uns dos outros e também impeditivos para a ação de Deus no mundo. Aqui está uma figura humana, demasiadamente humana, o apóstolo Paulo. Os Atos dos Apóstolos, e aqui também se faz notar neste trecho que acabamos de ouvir, vão dando testemunho do sucessivo caminho do apóstolo, que andou como nenhum outro na história da igreja, seja de ontem, de hoje. Um mega apóstolo, ou seja, um super apóstolo, traduzindo do grego. Paulo era um homem de alma inquieta, selvagem, um colérico, como costumamos dizer, muito afeito à própria perspectiva, muito decidido e reativo. E precisamente por causa destas suas características, foi escolhido como um instrumento para anunciar o Evangelho às nações. Alguém que não tivesse a força de Paulo, a sua reatividade, não fosse decidido como ele, não fosse tão inquieto, não seria suficiente para o desafio da igreja nos seus inícios. Os Atos dos Apóstolos, também as cartas do apóstolo Paulo, vão dizendo deste homem que está para lá e para cá, no versículo 23 da primeira leitura, tendo a missão de confirmar os discípulos. Confirmar na fé, porque sem a fé nós não estamos firmes. Nos Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor nos convida a construirmos a nossa casa sobre a rocha que é a fé. Porque se a nossa casa não estiver alicerçada sobre a rocha que é a fé,
as preocupações e as contingências próprias da nossa vida nos farão ruir e a casa cedo ou tarde termina caindo. O apóstolo Paulo foi um homem que tombou várias vezes, naufragou várias vezes, foi incompreendido inclusive pelos seus, mas esteve firme na fé e pôde confirmar na fé. A fé, como é próprio de qualquer virtude, só se desenvolve num contexto hostil. É como chantilly, não é? Quanto mais bate, mais cresce. Então, nos momentos em que nós estivermos sentindo que estamos perdendo a fé, louvemos a Deus pelas situações difíceis, pelas aflições, pelos desafios e pelas travessias que nós estivermos sendo chamados a fazer. Porque é precisamente neste lugar avesso, contraditório, aflitivo, que a fé resplandece, que a esperança é uma âncora e que o amor é uma luz. Estamos vendo no sul do país, não é? As trevas de uma destruição sem precedentes na história do nosso país, mas também inúmeros exemplos de homens e mulheres que brilham com a sua gentileza, com o seu afeto, com o seu amor. Nós, boa parte do tempo, queremos ser holofote, e aí cegamos, mas a fé, a esperança e a caridade nos faz ser luz, e mesmo em momentos difíceis, não desistirmos da esperança. Aqui, nesta primeira leitura que escutamos, surge uma personagem que Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, apresenta discretamente. Surge um certo Apolo, judeu, natural de Alexandria, um homem eloquente, versado nas Escrituras. Lucas, não obstante, com certa descrição, enche Apolo de adjetivos positivos. Um homem reto, entusiasmado, de exatidão, um homem vigoroso. Nós poderíamos dizer assim hoje, em linguagem contemporânea, um esposo troféu, um marido de aluguel, daqueles que a gente sempre imagina que a vizinha tem, não é? Mas ai de nós se tentarmos colocar na nossa casa. Quando eu penso no Apolo, descrito nos Atos dos Apóstolos e também nas cartas do apóstolo Paulo, eu me lembro do Rodrigo Hilbert, que é o esposo da Fernanda Lima, né? Aquele homem perfeito que cozinha, constrói capela, que ajuda a cuidar dos filhos, né? Um homem apolíneo, dá até nome adjetivo. E como vocês sabem, escutam as minhas homilias, eu adoro uma fofoca, que não é coisa que a gente conta. A fofoca não é para contar, é para saber. Então nós vamos entender quem é esse tal de Apolo, indo às fofocas das Sagradas Escrituras. Lucas, como disse, é discreto nos Atos dos Apóstolos, mas esse homem, não ele em si, mas como ele era percebido, deu um pouco de problema para o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios, a comunidade aos Coríntios, dos Coríntios, foi a comunidade profundamente amada pelo apóstolo Paulo. E precisamente porque era a comunidade que ele mais amou, foi a que lhe deu mais trabalho. Tanto que na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, como é próprio do amor, ele diz: estou escrevendo esta carta em meio a lágrimas, não é? Todos nós sabemos que amar significa padecer, não é? Aquilo que nós mais amamos é que nos custa a aflição, o parto de nós mesmos e as lágrimas. Logo no início da carta aos Coríntios, Paulo deixa claro que a comunidade, esquecendo-se de ser ele, o seu fundador, estava se orgulhando de ser uma comunidade de Apolo e não uma comunidade de Jesus Cristo. Parece, ao que tudo indica, aí vem a dimensão da fofoca, que o apóstolo Paulo nem sempre pregava bem. Há duas passagens nas Sagradas Escrituras, Atos dos Apóstolos, que deixam isso claro. Em primeiro, quando o apóstolo Paulo vai a Atenas e ele entra no Areópago e vai discutir com os sábios do seu tempo. Quando ele, sem perceber muito bem os ânimos, começa a introduzir o tema da ressurreição, as pessoas levantam e vão embora e dizem assim: olha, sobre isso a gente vai escutar o senhor falar num outro dia. E ele, como é próprio de todos os coléricos, não é? Sei porque convivo com um, eu mesmo, fica tão bravo que é uma das comunidades para a qual Paulo não escreve uma única carta. Tem carta aos Filipenses, carta aos Coríntios, carta a Filemon, mas não tem carta
de Paulo a Atenas. Ao que parece, ele ficou bastante bravo com a rejeição. Um outro trecho que deixa claro que, às vezes, nem sempre o apóstolo Paulo pregava bem, porque ele segue a tradição dos bispos, não é? Uma característica que é perene aos bispos. Geralmente, eles falam demais. Se eu estiver aqui na segunda-feira, vocês já sabem que é porque eu perdi o emprego. E, evidentemente, não estou falando dos bispos de Belo Horizonte, estou falando de todos os outros bispos. Ao que tudo indica, capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, um dia o apóstolo Paulo estava muito empolgado na sua fala, falando. E um jovem debruçou a cabeça sobre o mezanino, ele caiu e morreu, Eutíquio. Aí o apóstolo Paulo viu aquela cena, né? Foi lá até Eutíquio, o ressuscitou e continuou falando. Então, percebam, são duas cenas que estou lhes contando para dizer que parece que em alguns momentos a pregação do apóstolo Paulo não era muito acertada. Ele escrevia muito bem nas suas cartas, mas às vezes ele não era bem sucedido na maneira como estava pregando, não é? E aí nós vemos, carta aos Coríntios, que Apolo parece ter gerado uma certa rusga com Paulo, né? Porque Paulo é quem inicia a evangelização na comunidade aos Coríntios. E aí, ao que tudo indica, ele não era assim de boa aparência. Alguns dizem que ele era até manco, né, por conta daquela passagem do espinho na carne. Aí chega o Rodrigo Wilbert, né, imagina, né? É como se fosse, né, você está no shopping e vê seu esposo careca barrigudo, chega um cara bonito, né, negro ou loiro, alto, e você fala assim, meu Deus do céu, fiz o investimento errado, né? Será que dá tempo de correr atrás, né? Porque, meu Jesus amado, né? Eu comprei o projeto, imaginando que fosse vir a planta, não é? Fui lá no Magazine Luiza para comprar alguém com forma de tanquinho, e meu marido está se tornando um tanque de guerra. Então, estou arrependido do meu casamento. E aí, isso gera uma certa dificuldade com o apóstolo Paulo, que é também a nossa, e meditemos sobre isso, né? Uma coisa é a gente ter problema com uma pessoa que não presta. Outra coisa é se a pessoa for bonita, inteligente, se ela falar bem. Se for humilde, então, aí é uma merda, porque é um insulto pessoal, né? Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, porque quando você não gosta de uma pessoa que não é boa, aí você junta as suas amigas, cria aquele grupo da maldade lá, todo mundo tem os 3 grupos, o grupo do WhatsApp com as 3 pessoas, né? Qualquer informação daquele grupo te levaria a perder o réu primário. Se a pessoa é ruim, você fala mal e está resolvido. Mas se você não gosta de uma pessoa que é boa, que é bonita, que é inteligente, que é bem-sucedida e ainda é humilde, você está próximo do inferno. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo, não é? Ele teve que sustentar esse desencontro. Pensemos nisso, né? Na vida, às vezes, nós temos que sustentar desencontros, de estar convivendo com pessoas que a gente não consegue entender muito bem ou que estão nos causando problemas, às vezes, nem por aquilo que elas são em si mesmo, mas pela maneira como elas são lidas e um pouco, talvez, às vezes, pela inveja que a gente pode trazer em nós, né? O demônio de olhos verdes, né? E aí, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. E no capítulo 4, versículo 15, ele faz aquilo que as mães costumam fazer, não é? Quando tem uma certa dose de ciúme, né? Diz, olha, vocês podem ter milhares de educadores em Cristo, mas não muitos pais, fui eu quem vos gerou a fé. É claro, o que nós temos aqui é que o apóstolo Paulo está lidando com uma comunidade muito vaidosa, e ele está corrigindo esta comunidade para que ela entenda, e essa é uma das belezas da carta aos Coríntios, que a sabedoria de Deus escolhe o avesso. Portanto, não é a eloquência, portanto, não é a grandiosidade, portanto, não é a estética, mas a essência que garante a força do Evangelho. Corinto era uma cidade portuária, então as pessoas ficavam preocupadas em exibir as coisas, como hoje acontece nas nossas redes sociais. Mas onde fica a essência? Onde fica o que mais importa? Aquilo que o dinheiro não pode comprar, ou seja, a graça, que é uma palavra tão fecunda no Evangelho e que é tão importante para os nossos tempos, né? Onde tudo tem preço e nós somos um objeto de consumo. A gente hoje não tem tempo mais para o que vem de graça, não é? Estamos o tempo todo consumindo, comprando, cobrando. Então o apóstolo insiste nisso, olha, a sabedoria de Deus costuma escolher aquilo que é vil para confundir aqueles que se julgam sábios. Por isso pregamos um Cristo crucificado.
Mas, ao mesmo tempo, também, essa história de Paulo, Apolo, nos ajuda a meditar sobre as nossas questões subjetivas, não é? Sempre quando nós estamos numa dificuldade de relacionamento com alguém, a gente tem que se perguntar: o que existe interdito? O que existe de maldito? O que subjaz, não é, que não está sendo visto para além dessa aparente antipatia? Porque se nós não meditarmos sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas antipatias, a gente se vira do avesso. E há momentos em que nós vamos ter que nos perguntar: o que custa mais? A minha satisfação, o meu bem-estar, as minhas questões mal resolvidas dentro de mim, ou o bem-estar no meu casamento, no meu condomínio ou dentro da igreja? Nós vamos ter que colocar nossos sentimentos, a nossa inveja de lado para mirar naquilo que mais importa, para que a gente não seja vítima de si mesmo. Porque isso pode destruir um casamento, um relacionamento, um condomínio e uma igreja, se a gente não sabe separar aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. O que de fato está acontecendo e aquilo que é subjetivo. O foco, a mira e aquilo que está nos desviando do caminho. E aí vamos ao Evangelho, não é? De fato, o que o apóstolo Paulo vai entendendo, talvez rangendo os dentes diante do Rodrigo Wilbert, dos Atos dos Apóstolos, que era Apolo. O apóstolo Paulo tem razão quando nos ajuda a perceber que o que importa é Jesus Cristo. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não procuro agradar os homens, porque senão não seria servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que me encontrei com Jesus Cristo, considero lixo todas as coisas, tudo é perda diante de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Que o maior valor da nossa existência, a grande motivação das nossas ações, a inspiração para a nossa vida, seja Jesus Cristo, nosso maior tesouro, porque nós, ao fim e ao cabo, não valemos muita coisa. O que importa, o que dá a nossa dignidade é o nome que nós recebemos, o nome de filhos de Deus e o nome de cristãos. É isso que cada um de nós traz dentro de si e que existe de mais precioso. Não obstante o nosso nome humano possa estar na lama, se nós tivermos problemas com Serasa, pode estar manchado para sempre, se nós cometemos algum crime, a dignidade de filhos de Deus não nos pode ser roubada, porque é um presente que Deus nos deu como batizados, nos quis fazer filhos seus. E é o que diz João no Evangelho que nós acabamos de escutar. Este nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que é a garantia. Às vezes a gente fica imaginando que precisa de estar neste ou naquele lugar, com este ou com aquele cargo, para receber as coisas e para sermos realizados. O Cristo diz: não, basta ter consciência do nome que eu recebi do Pai, o nome no qual nós somos batizados, e aí nós podemos pedir qualquer coisa e nós receberemos. Quer dizer, não é que a gente vai pedir qualquer coisa no sentido de que qualquer coisa pode ser pedida, porque graças a Deus que Deus não nos escuta, né? Porque se Ele nos escutasse nos nossos pedidos, iriam começar a morrer e a sumir as cunhadas, os sogros, as sogras, não é? Porque se Ele escutasse as nossas orações, muita gente ia ser fulminado da face da terra. Mas é pedir nesta consciência de que, com o nome de Cristo, unidos a Cristo, a vida vai se tornando mais suficiente. A gente se importa com coisas desnecessárias. A gente se agita por coisas que não são tão importantes assim. A gente vive de excesso. Quando a gente se une a nosso Senhor Jesus Cristo, o nome dEle, a amizade dEle, a graça dEle passa a nos bastar. Não é que a vida não vai ter aflições, não é que a gente vai perder a ambição, que é uma coisa boa de querer isto ou aquilo, mas saberemos que ao fim e ao cabo, o que é suficiente é estar com Cristo, estar unido a Cristo. Porque, encerramos com o apóstolo Pedro nos Atos dos Apóstolos, não há debaixo do céu nem Paulo, nem Samuel, nem Apolo, nenhum outro nome que nos seja dado, no qual nós possamos alcançar a salvação. Assim seja esta a nossa consciência, inspirados sobretudo pela Virgem Maria, inspirados pelo amor de Cristo, partamos apressadamente, nos esquecendo de nós mesmos, daquilo que nos limita, daquilo que nos aprisiona, nesta aventura em direção ao outro, em direção ao serviço do outro, e assim vejamos cada pessoa, inclusive aquela que nós não amamos tanto assim, o Cristo todo presente como um sacramento que quer se manifestar a nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.